Parte 4. Generalização. Bem-vindo à série de vídeos do treino de intervenção ao autismo. O foco deste vídeo é a generalização. Começamos definindo o que é generalização e dando alguns exemplos em relação a 4 áreas. Finalizamos com algumas dicas para aumentar as chances de generalização. Vamos começar definindo o que é generalização. Uma vez que uma criança aprende uma habilidade, consideramos que é generalizada quando a criança é capaz de executar a habilidade diante de situações novas e inovadoras. Todas as habilidades que a criança adquire devem ser flexíveis e amplamente utilizadas em situações naturais de vida. Por exemplo, a criança deve ser capaz de contar blocos enquanto está sentada no chão com o terapeuta, ou de contar ingredientes de cozinha enquanto está na cozinha com os pais. A criança deve ser capaz de responder a perguntas enquanto está sentada com o terapeuta na sala quieta. Ou quando é questionado por um amigo no parque. A vida não é restrita a terapias controladas. Portanto, generalização é vital. Para que a criança tenha sucesso na vida, as crianças precisam aprender a generalizar habilidades que aprenderam em relação a 4 áreas. Aprenderam a generalizar em relação a pessoas, ambientes, estímulos e respostas. Qualquer habilidade nova que a criança adquire não deve ser considerada aprendida ou dominada, até que a criança seja capaz de executá-la em um nível alto ou consistente e com todos os tipos de generalização. Por exemplo, a criança deve ser capaz de classificar um objeto caso esteja com o terapeuta, pai, irmão, amigo, professor, parente ou até mesmo um estranho. Além de generalizar em relação a pessoas, a criança precisa generalizar em relação aos ambientes. A criança deve conseguir executar habilidades que aprendeu na mesa na sala da terapia, no chão da sala da terapia, próximo às suas próprias casas, na escola, no parque ou no shopping. Outra área em que a criança precisa generalizar habilidades é em relação aos estímulos. A criança deve ser capaz de executar habilidades com uma variedade incontável de materiais. Por exemplo, quando aprende sobre as emoções, a criança deve ser capaz de identificar as emoções nos rostos impressos nos cartões, feliz, feliz. Conseguiu! Veja, ela está mesmo feliz. E de identificar emoções representadas por outros, como eu me sinto. Chateada, entediada. Eu me sinto entediada, boa tentativa. Como eu me sinto? Entediada, incrível, uau! E para classificar emoções de personagens em livros. Como esta garotinha se sente? Chateada. O que está acontecendo? Ela derrubou o sorvete. As crianças devem trabalhar com várias respostas. Elas devem conseguir colorir com várias cores de cera, marcadores e lápis. Crianças também devem conseguir responder a várias frases. Por exemplo, queremos que uma criança responda corretamente a: toque no vermelho. Onde está o vermelho? Consegue achá-lo? E assim por diante. A última área em que a criança precisa generalizar habilidades é em relação a respostas. Uma vez que a criança aprende uma habilidade, ela deve ser capaz de dar um número ilimitado de respostas únicas e novas. Por exemplo, quando ensinamos a contar, devemos começar pedindo que ela nos entregue 4 blocos. Generalização deve incluir fazer a criança contar diferentes tipos de itens, construir uma torre de 4 blocos, contar 4 espaços no jogo de tabuleiro. A criança deve conseguir contar objetos de qualquer forma e em novas situações. Outro exemplo de respostas em generalização pode ser visto ao ensinar a simular brincadeiras. Devemos começar seguindo um roteiro. Mas antes de acabarmos, a criança deve criar, de modo espontâneo, situações novas e únicas de simulação. Generalização pobre é um dos desafios mais comuns para crianças com autismo. Como resultado, ensinar generalização pode ser bastante desafiador, mas há coisas que se pode fazer. Para melhorar a generalização,
Você deve incluir planos para generalizar as habilidades em seu plano inicial de ensino. Generalização deve ser ensinada de forma sistemática. Todos devem saber em que passo de processo a criança está. Antes de começar a ensinar, decida quando e onde vai introduzir a generalização. Alguns alunos podem iniciar imediatamente a generalização. Alguns alunos devem ser capazes de executar uma habilidade com confiança, no formato inicial, antes de ser generalizado. Alguns alunos podem ter habilidades que podem generalizar de imediato e outras habilidades que precisarão ser dominadas de forma original, antes que possam ser generalizadas. Planejar com cuidado e garantir que os programas não sejam finalizados antes de serem totalmente generalizados,